Falar um pouco agora de varizes pélvicas e eu queria ressaltar alguns pontos que são importantes, inclusive no consultório do cirurgião vascular, que é a recidiva varicosa, muito causada pelas varizes pélvicas. Então, hoje, o termo mais comum é desordem venosa pélvica ou desordem venosa pélvica crônica. E a gente tem a nossa insuficiência venosa crônica também, né, de membros inferiores, de alta prevalência, muito mais frequente em mulheres. E muitas vezes a recidiva das varizes de membros inferiores está relacionada a varizes pélvicas. Então é interessante porque é uma paciente de difícil tratamento para o ginecologista, né, Cláudio? São queixas importantes que elas vão ter, mas muitas dessas pacientes estão no nosso consultório e essa recidiva, né, se a gente olhar esse sistema venoso pélvico com membros inferiores e essas conexões que existem, né, a gente tem um sistema venoso visceral com retais, genitais, né, às vezes vesicais, um sistema transverso e aí via pudenda interna, que faz conexões com veias de membros inferiores. Então, quando a gente vai olhar toda essa conexão venosa, né, se a gente olhar aqui no perfil, é uma rede de circulação colateral muito grande. E quando a gente vê aqui, olha, a gente tem até as veias obturatórias que conectam com veias das veias ilíacas internas. Então, veias pélvicas, a gente tem uterinas, tem perineal, mas a gente vai ter lombares, a gente vai ter retal, vesical e de membros inferiores. Então, são duas correntes e esses territórios todos vão se interligar. E é importante também avaliar, e eu vou falar por quê, a gente teve semana passada uma paciente que internou, e eu vou mostrar até a imagem dela, com um tratamento completamente equivocado. Todas as vezes que a gente tem, então, essa dinâmica, né, o fluxo, o funcionamento normal é a condução centrípeta, ou seja, em direção ao coração, mas a gente também tem uma condução centrífuga que seja tentando achar colaterais para voltar, e isso geralmente está associado à obstrução. Então, esse seria o funcionamento, né, normal, centrípeta, né, em direção ao coração, mas aqui, no caso, uma síndrome pós-trombótica, né, que a gente teria uma obstrução da ilíaca comum, e aqui a circulação colateral, né, havendo a formação de varizes pélvicas, mas tentando um retorno venoso. E aqui, no caso, uma insuficiência, né, de veia ovariana, formando também varizes pélvicas e aqui uma circulação centrífuga ou retrógrada. Né? São duas avaliações diferentes. E aqui a gente vê uma obstrução da veia ilíaca comum, a formação das varizes pélvicas e o retorno venoso feito por colateral. Esse seria o fluxo ao contrário, mas, né, quando a gente fala de congestão venosa pélvica, então a gente tem que imaginar, e aqui as veias ovarianas, né, esquerda e direita, as insuficiências venosas são muito maiores nas ovarianas esquerdas, 67% dessa congestão pélvica é por insuficiência da ovariana esquerda e 33% está relacionada à insuficiência da ovariana direita, que conflui diretamente na cava. A esquerda, ela vai drenar para a veia renal esquerda e aí para a veia cava. Sintomas, geralmente dor em baixo ventre, né, piora de pé ou sentada, aquela paciente que vai ter uma queixa, tem varizes vulvares associadas, varizes pélvicas, dispareunia ou dor pós-coito e a recidiva de membros inferiores, que a gente vai mostrar algumas, né, aqui. Essa é uma classificação relativamente recente, que eles classificaram de grau 1, 2, e tem aí grau 2, 3, grau 3, 4,
e grau 4, né? Eu deixei só os maiores, mas muito baseado no diâmetro da veia ovariana esquerda e na quantidade de varizes que se formam, né? Então, o grau 1 tem uma veia ovariana de 6 a 6,5 milímetros e aqui um pouco de varizes paruterinas que acabam aumentando o volume ou até a insuficiência bilateral. Tá? Quando a recidiva venosa tem relação com as veias ovarianas, as veias pélvicas, desculpa. Aqui, uma veia de ligamento redondo, veja que esse crescimento de veia muito na região inguinal tem uma relação aqui direta com varizes pélvicas. Todas as vezes que você tem uma região em posterior de coxa, você precisa relacionar a varizes pélvicas, né? Porque é um ponto de drenagem, é um ponto de fuga, veja, 60%. É. Então, às vezes, essas pacientes estão dentro do nosso consultório, a gente não identifica isso, você opera e ela vai recidivar, né? Porque a insuficiência venosa vem lá de cima, né? Olha aqui uma veia obturatória, drenando aqui a veia ovariana, varizes pélvicas e aqui em membro inferior, né? Da mesma forma, olha aqui, ó, de novo, posterior de coxa, ela vem aqui, veia esquiática, né, que é da glútea superior, e drenando todo o membro inferior. Então, de novo, essas pacientes aí sim, né, vão ter dilatações venosas, varizes, estase de membros inferiores e tudo que a gente conhece de sintomas nas varizes de membros inferiores. Importante, um estudo grande disso, né, mas um tratamento individualizado. Isso aqui a gente está cansado de ver no consultório, mas, de novo, tentar relacionar com todas essas veias de parede abdominal, de glúteos e sacrais. Aqui só mostrando, nesse caso, né, um palma natural, espontâneo, né, num paciente que tinha obstrução de veia ilíaca, né, que a gente vê aqui a drenagem. A cirurgia de palma era uma cirurgia feita, né, que você deriva a veia safena de um lado, né, geralmente do lado esquerdo para o lado direito, para fazer a drenagem quando você tem uma obstrução. Aqui no caso, a gente fala de palma natural porque ele já fez essa circulação colateral espontaneamente. Tá? Então vejam, varizes na região glútea, de novo, posterior de coxa. Esse acho que é o ponto que tem que abrir o sinal de alerta, né, para fazer. Hoje, né, praticamente não é a flebografia o melhor exame, mas a gente consegue identificar isso com uma ressonância venosa feita com injeção no pé, né? Hoje a gente faz a injeção, os radiologistas fazem a injeção no pé, mas veja o tamanho dessas varizes com dilatação aqui na região glútea. Tá? Varizes sacras também, e aqui, sem dúvida nenhuma, essas varizes, né, na região próxima do ligamento inguinal ou aqui próximo da região perineal, e as vulvares aqui no caso, né, ou escrotais, que você vai falar, tem relação, né, com varizes pélvicas. Muito bom. Angiorressonância talvez seja o melhor exame, né, a ecografia Doppler, a fotopletismografia, pouca gente faz isso hoje em dia, mas eu acho que é importante avaliar exatamente quando a gente tem essas varizes de parede, né? Avaliar a direção do fluxo é fundamental e avaliar esses pontos de fuga, né? Por isso, da ressonância ser um excelente exame que a gente acaba contrastando tudo isso de uma maneira melhor. A gente geralmente, isso é uma descrição, isso aqui a gente faz muito com a veia femoral, veia basílica eu faço muito pouco, mas a gente existe descrição também na literatura, mas o fato é que a gente precisa colocar o catéter e fazer o estudo seletivo. Algumas mesas fazem tilt, e isso é interessante para ajudar, ou pedir para fazer a manobra de Valsalva para a gente ver esse refluxo, né? Mas a cateterização seletiva das gonadais é fundamental. O
O que é importante aqui, né? Na ressonância venosa, então a gente vai ver essa rede venosa e hoje muito feito com punção em veia dorsal do pé, né? Se você prescrever ressonância magnética venosa, eles vão fazer essa injeção e a gente consegue ver o trajeto todo de distal para proximal e ver exatamente essas veias que vão se contrastando. Tá? Aqui é importante algumas mesas que fazem tilt. E aí o objetivo primário é descartar essas patologias que fazem o fluxo ser centrípeto. Tá? E isso é um erro comum, isso é um erro muito grande na hora de tratar esses pacientes. Veja aqui, por exemplo, a síndrome de Nutcracker ou a compressão, né, da veia renal pela artéria mesentérica, né, entre a renal e a mesentérica. Então está aqui a aorta, a artéria mesentérica e a compressão dessa veia renal. Veja a injeção de contraste e logo imediatamente a gente já vê o refluxo na veia ovariana esquerda, né? E neste caso, quando a gente tem o Nutcracker ou quebra-nozes, o tratamento não é embolizar. Isso aqui é a via de saída. Por quê? Porque tem uma obstrução aqui. Isso funciona igual cocket. A gente não pode fazer esse, né? E aqui só para mostrar um corte axial, aorta mesentérica, veia renal esquerda, vejo aqui a compressão dessa veia renal. A gente precisa abrir, se o paciente é muito sintomático, a gente precisa abrir esse estreitamento e não tratar a via de saída. Tá? Aqui de novo a estenose e a insuficiência da gonadal que vai aparecer. Veja aqui a injeção, né? Essa é uma paciente muito sintomática. A hora que a gente faz a injeção, pouco contraste vai em direção à veia cava, mas a maioria do contraste faz um fluxo retrógrado, né, pela insuficiência da gonadal. Então, esse é uma paciente, veja no tempo tardio, o aparecimento das varizes parauterinas e aqui já começando a retornar. Essa é uma paciente que chegou, foi o Márcio que viu ela semana passada, né, Márcio? Essa paciente, vejam aqui, a aorta, artéria mesentérica e uma compressão importante. Ela internou, 19 anos, internou extremamente sintomática, dor, só que ela já tinha sido embolizada, aqui o material de embolização, na veia gonadal. Doutor, ou seja, você fala lombar, não dor de varizes pélvicas. Dor lombar, dor no flanco, dor por hipertensão venosa renal. Quer dizer, a via de saída dela, né, por que ela não tinha a hematúria, estava com hematúria, tem hematúria, mas o tratamento foi feito de maneira equivocada. O que ela tinha de saída desse rim foi embolizado, e aí ela tem a estenose e não tem mais a via de saída. Ou seja, ela tem uma hipertensão venosa renal, e aí ficou mais sintomática do que era antes. Então, nestes casos, o que a gente precisa é realmente tratar a via de saída da mesma forma aqui, né? Essas varizes se desenvolveram por causa de uma estenose da ilíaca comum e não por insuficiência ovariana, ou seja, aqui, de novo, o fluxo acontece pela ovariana numa tentativa de drenagem do membro inferior esquerdo. Então, o que se faz nesses casos é tratar a obstrução de ilíaca e não as varizes pélvicas. Tá? De uma forma ou de outra, elas diminuirão a hora que a gente trata a síndrome de May-Turner ou de Cox. Aí é um detalhe, viu, Fernando, porque eu gosto de usar para veia stent longo. Por quê? Nas veias, a gente não tem, igual na artéria, as placas. Né? A placa, ela vai causar atrito ao stent e o stent vai ficar ali. A veia, se você olhar por dentro, ela é lisa, né? E qualquer compressão que essa veia tenha, ela vai jogar esse stent para cima. Ou vai, né, aquele fenômeno do caroço de melancia, né, que ele vai cuspir o stent. Já vi alguns stents de migração, recentemente teve um colega super experiente que o stent foi parar no coração, não conseguiram tirar, a paciente foi para cardiotomia para tirar o stent.
Então, eu gosto de usar stent venoso longo. Ah, mas a veia renal é curta. Não tem problema, às vezes eu passo ele 1 centímetro, 1,5 centímetros para dentro da cava. E outra coisa que eu faço é quando eu vou tratar um cocket, eu coloco o meu fio guia, eu passo a obstrução, coloco o meu fio guia na jugular. Porque se o stent soltar, ele está no fio guia e não solto. Entendeu? Então você deixa o seu fio guia na jugular e aí ele tem um trilho se ele soltar. Mas com stent longo você não vai ter esse problema. Aqui de novo, né, obstrução, então a gente tem que tratar essas obstruções. Aqui só correlacionando de novo, olha, o refluxo vindo da pelve para membros inferiores. E o tratamento então, embolização na centrífuga e o stent. Aqui é aquele caso, olha, a injeção já enche diretamente a veia gonadal. A hora que a gente põe o stent, olha, a veia gonadal praticamente não aparece e olha o contraste todo indo para a cava. Então, a hora que a gente tira a obstrução nesse ponto, o fluxo vai direto. Tá vendo? Olha aqui, Fernando, o stent até mais dentro da cava do que precisasse, mas eu prefiro ele com mais atrito do que pouco. Tá? Então, ó, praticamente enche toda a gonadal. E aqui a gente vê o pós, ó, a gonadal enche pouco e o fluxo já vai direto. Então, acho que essa é a grande diferença. Aqui, no caso, quase uma obstrução da ilíaca comum, pré-balonamento, e o pós abrindo e diminuindo a circulação colateral também. Em relação às varizes pélvicas, né, quanto maior o diâmetro, o ideal, alguns indicam a partir de 6 milímetros de diâmetro, a gente geralmente trata com 8, e aí você pode usar tantos plugs, a gente tem uma experiência grande com o uso do pod e coils para embolização. Tá? Eu uso bastante esse sistema para embolizar. Espuma, já usei algumas vezes, não uso mais. Tem gente que usa espuma de rotina e faz a técnica de sanduíche, tá? Que é colocar espuma e coils. Tá? Então, espuma, coil. Eu geralmente faço direto os coils. O Marquinhos ontem falou até que nas varizes pélvicas ele faz um pouco de líquido embólico. Eu uso também, só nas varizes. Eu não faço, esse caso é do João, o esquema dele. E aí sempre fazer, né, por isso que a ressonância é boa, porque a gente consegue ver a gonadal esquerda e a gonadal direita, ver o quanto ela tem a insuficiência dos dois lados. Mas, se vocês olharem aqui, ó, essa veia, ela tem uma duplicidade, então se você embolizar só aqui embaixo, você perde. Eu gosto de embolizar uma área maior. Talvez por isso a varicocele funcione até melhor do que a cirurgia local do urologista, porque você tira toda a coluna, né, de pressão que essa veia ovariana pode dar. A esquerda e direita. Né? Esse caso é um caso de espuma, se usa menos material, mas o resultado fica muito bom. Essa síndrome pós-embolização é muito mais comum com o uso de espuma, eu acho. Né? Ela está muito relacionada à quantidade de trombo que você forma. Eu acho que o índice de complicação é realmente baixo. Né? A gente está trabalhando com veia. E aí, tratar os membros inferiores também. Né? Eu acho que esse é um recado interessante. Às vezes esses pacientes estão perto da gente, a gente vê essa recidiva varicosa e esquece de olhar para um território que é importante nessa recidiva.